Olá, pessoal. Vamos fazer a nossa correção da página 4, atividade número 1. Vamos lá? Aí. Urbano e Elias encontraram no livro as informações sobre o começo das atividades comerciais e foram fazendo fichas, né? E agora nós vamos colocá-las numa ordem cronológica, essas fichas. Então, vamos lá. Primeira ficha, número 1. Primeiros grupos humanos nômades. Essa é a ficha número 1. Ficha número 2. Sedentarização e início da agricultura e da criação de animais. Número 3, produção de alimento para atender a comunidade. Número 4, a produção atende a comunidade e as sobras sendo armazenadas. E a número 5, a troca do excedente produzido por itens de outros grupos. Então, a numeração é, primeiro, o grupo nômades, passou para o número 2, sedentarização, onde começou o início da agricultura e da criação de animais. Aí passou para o número 3, que era produzir alimento para atender a comunidade. Aí o excedente que era produzido, eles trocavam, né? Produzido por eles itens trocavam por trocas com outros grupos, outras comunidades. E por último, a produção atende a comunidade e as sobras estão sendo armazenadas, ok? No livro em que o Elias e Urbano leram sobre o comércio, havia algumas atividades bem legais. Uma delas era um caça-palavra. Procure no caça-palavra da página seguinte os termos que completa cada frase. Então, as frases ficou assim: a agricultura e o pastoreio foram as primeiras atividades que geraram excedentes. A parte da produção que era armazenada para o comércio ou para atender a população em épocas de crise é chamada de excedente. A primeira forma de comércio foi o escambo. O escambo teve início com a troca de alimentos, mas com o tempo ele passou a comercializar riquezas minerais, derivados de origem animal e produtos artesanais. Quais são os tipos de comércio mais comuns de serem encontrados nas cidades? Bom, os comércios mais comuns nas cidades são o ambulante, o varejista, o comércio independente, comércios eletrônicos, tá? Esses são os mais comuns. Ita encontrou com seu pai, Carai Papa, alguns exemplos de comércios e comerciantes que estão presentes na cidade. Pense no entorno do lugar onde você vive e escreva um exemplo de cada tipo de comércio que existe. Então, aí é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar o que tem perto da sua comunidade, da sua casa. Ita aprendeu que os comércios possuem características diferentes. Então, vamos associar abaixo cada tipo de comércio com as suas características. Então, vamos lá. O comércio, primeiro, comércio ambulante. É o comércio de rua, em que não há loja física. Esse é o comércio ambulante. Comércio varejista é o comércio destinado ao consumidor final, ou seja, as pessoas de uma comunidade. Comércio independente. Comércio no qual os comerciantes são os donos do próprio negócio e também dos produtos que vendem. E e-commerce são os comércio realizado por meio da internet em lojas virtuais. Então, os números ficou 3142. Diferentes tipos de moeda, o comércio move as pessoas. Ita compreendeu a diferença entre o escambo e as formas de comércio que se desenvolveram depois. Como você explicaria essa diferença para um colega que não conhece o assunto? O escambo é aquela forma de comércio no qual os produtos e serviços são trocados por outros produtos e serviços, sem a presença do dinheiro, tá? Então, esse é o escambo. E nas formas de comércio que se desenvolveram depois, houve a introdução de diferentes tipos de moeda, os quais passaram a funcionar
como meio de troca. Então, primeiro veio o escambo, onde não havia o dinheiro. Depois veio o comércio, onde já apareceu o dinheiro como meio de troca. Ao longo da história, a sociedade estabeleceram diversos tipos de moeda para as trocas comerciais. Sendo assim, por que determinados produtos foram escolhidos como moeda? Então, lembro que eles usavam o sal como moeda, né? Então, pedras preciosas. Então, para ser considerado moeda ou dinheiro, o produto ou objeto deveria ter um alto valor de importância cultural, ser uma raridade ou uma utilidade cotidiana. Então, eles usavam como moeda produtos, eles escolhiam os produtos que tinham uma validade, valia, ou era uma coisa rara, ou é uma coisa que todos precisavam, uma utilidade cotidiana, como o sal, que todo mundo precisava no dia a dia, ou a importância cultural, às vezes era uma coisa muito importante. Quais os tipos de transformações ocorreram devido ao desenvolvimento do comércio? Então, o desenvolvimento dos meios de transporte, tá? Foi devido ao comércio, porque ter o comércio melhorou-se o transporte. Então, desenvolvimento dos meios de transporte, construção e manutenção de estradas, de portos, elaboração de mapa com rotas, caminhos comerciais, contato entre culturas e ampliação do contato com novos produtos. Então, a troca de produtos com outros que eu não ainda conhecia, investimento no estudos de novas tecnologias, técnicas e tecnologia. Então, isso foi devido ao desenvolvimento do comércio. No cotidiano da sua família, vocês necessitam de produtos que podem ser encontrados próximo à sua residência ou distante dela. Então, vamos pensar agora. Quais produtos a sua família, você e a sua família, utilizam no dia a dia, tá? Então, aí, o que vocês podem citar no dia a dia? Coisas de supermercado, né? O leite, o feijão, o arroz, a mistura, a carne. Então, essas são coisas, produtos que a gente utiliza no dia a dia. Seus familiares precisam se deslocar para ter acesso a esse produto? Onde eles podem ser encontrados? Então, a seu pai, para comprar o feijão, o arroz, o açúcar, o café, coisas do dia a dia, ele precisa sair para ir comprar em algum lugar longe? Ou aí perto da sua casa tem? Tá? Onde eles podem ser encontrados? Nos supermercados, em mercadinhos, tá? Então, aonde? Em lojas varejistas, sítios locais onde vocês encontram. As pessoas que fornecem esses produtos precisam se deslocar-se até o estabelecimento que os vendem? Sim, né? De onde vêm essas pessoas? Provavelmente, né? Os serviços, os produtos venham de de outro local. Tá? Vem do campo, às vezes, então eles precisam se deslocar. Bom, eu vou comprar o feijão não vem daqui de perto, vem de longe. Então, até precisa se deslocar? Sim, precisa, porque muitos produtos vêm de longe. A partir do que você identificou sobre o comércio no cotidiano da sua família, é possível dizer que o comércio move pessoas e produtos? Por quê? Sim, eles movem pessoas e no cotidiano move-se as pessoas. Eu tenho que sair para fazer as minhas compras, tá? Por quê? Porque o deslocamento para mim buscar o meu produto é longe. Aquele que vai vender o produto também às vezes vem de longe com o produto. Então, esse deslocamento é que faz com que a gente mova ao movimento de pessoas e de produtos. Tá? Porque a gente precisa sair para ir atrás do produto. E o vendedor precisa também, às vezes, ir buscar no Ceasa, buscar na roça o produto. Então, tem um transporte. Então, sim. Ok, pessoal? Até a próxima aula.